Aqui é o Palacete Conde de Sarzedas. Ele é um castelinho mesmo, construído para ser uma residência pelo bisneto do 5º Conde de Sarzedas, em fins do século XIX, aproximadamente 1895. No final de 2007, a sede do museu vem para cá. Uma peça que foi incorporada no nosso acervo é o título de advogado brasileiro, concedido em novembro agora de 2015, pós-morte, obviamente, ao Luiz Gama. E para nós é muito importante porque também reafirma a função do judiciário. No final é pacificação social. Então Luiz Gama também lutou pelos direitos humanos, pela cidadania das pessoas. Então para nós acaba sendo uma honra ter esse acervo, ter processos onde ele atuou na inicial como advogado, carta de provisionamento, as provisões que ele solicitava para poder advogar, né, como ele não tinha o diploma, havia necessidade de fazer essa solicitação, então uma documentação administrativa que nós temos aqui também. Numa carta que ele escreve a um amigo, Lúcio de Mendonça, em que ele vai falar um pouco da sua história, conta a história de como ele chegou até São Paulo, vendido pelo próprio pai, para o pagamento de uma dívida de jogo, pai do qual ele se recusa a dizer o nome, não quer dizer o nome do pai, mas fala com muito carinho da mãe. A mãe Luísa Maim, a sua mãe, com a qual ele nunca mais teve contato e do qual ele não teve mais notícias. A mãe se envolve em muitas daquelas revoltas que havia na década de 30 em Salvador. O Luiz Gama nasceu em Salvador e ele perde contato com a mãe aos 7 anos de idade. Ele diz assim, o governo imperial naquele momento tratava muito duramente os africanos um pouco mais turbulentos, né, que eram mandados de volta. Ele nasce de uma mãe africana, Luísa Maim. Ela teria vindo da Costa da Mina, que seria uma região hoje correspondente ao Benin, não é? Então é já um Luiz Gama, aos 50 anos, que vai depois nos deixar e vai nos falar do que foi a sua infância na Bahia, das reminiscências de seus pais, e nos conta essas histórias dramáticas que povoaram a sua infância e a sua juventude. Luiz Gama nasceu em 1830, ele nasce na Bahia. Então Luiz Gama ele nasce alguns anos depois de proclamada a independência no Brasil, né? Ainda sob o reinado de Pedro I. Ele vem a São Paulo, e essa é uma história que começa agora a ser mais conhecida. Até os 10 anos de idade ele foi assumido pelo seu pai, que devido às farras da época, a gastança, ele acabou dilapidando todo o patrimônio dele e ficou pobre, o pai dele. E para fazer dinheiro, o pai o vendeu aos 10 anos como escravo. Nunca revelou o nome, né, de seu pai. Ele apenas o descreve como membro de uma família de origem portuguesa na Bahia. Pai cujo nome nunca foi revelado. E, segundo ele diz, o pai, arruinado no jogo, o vende como escravo aos 10 anos de idade. E é nessa condição que ele vai chegar à cidade de São Paulo, em 1840. Ele teria se vendido para um fazendeiro de Campinas, mas vendido como refúgio, né? Ele teria comprado os escravos e Luiz Gama teria vindo como uma espécie de sobra da venda que foi feita. Nós estamos aqui em São Paulo, essa que é a maior cidade do país, não é? Mas quando a gente
volta no tempo de Luiz Gama, no tempo em que ele chegou e no tempo em que ele vai se tornar o que se tornou nessa cidade, São Paulo era muito inexpressiva. Ela era praticamente, se a gente somasse todas as almas, né, da cidade, ela era quase 10 vezes menor que o Rio de Janeiro. A gente vai tendo um poder econômico muito forte no interior de São Paulo. A cidade, ela tinha como, digamos, algo que animava muito a vida, e a vida espiritual, intelectual, política, literária, tudo isso junto. Da cidade, do embate de ideias, tudo gira em torno da Faculdade de Direito, né, que hoje nós chamamos de Faculdade de Direito de São Francisco, Academia de Direito na época, não muito distante daqui também. Ele não é um escravo alforriado, não foi um escravo alforriado. Conseguia as provas inconclusas, ou seja, irrefutáveis, né, de ter nascido livre. Ele diz que conseguiu comprovar a sua liberdade nos tribunais. Até então ele tinha sido, como todo escravo naquele momento, analfabeto. Ele é um autodidata, né, neste sentido. E por volta de 1860 e pouco, 61, ele diz que ele vai ao Rio de Janeiro em busca, né, dessa mãe que ele teria ouvido através de malungos, ou seja, de companheiros africanos, que talvez a mãe dele tivesse se encontrasse na corte. Ele disse que ele teve uma ou outra notícia, mas que provavelmente ela teria sido deportada, como aliás aconteceu e acontecia com muitos africanos naquele momento. Ele vai travar amizade com um estudante da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, que vai ensiná-lo a ler, vai apresentá-lo às primeiras letras. E é com essa amizade, com esse contato, que ele inicia o seu letramento, inicia a sua trajetória. Mas ele não frequentou escolas. Aliás, ele fazia questão de frisar isso várias vezes. É uma das, digamos assim, inclusive ele vai se usar de muita ironia quando ele critica juízes, doutores, advogados, dizendo assim: olha, eu não sei nada, eu nunca frequentei escolas de academia, mas eu gostaria de corrigi-los neste ponto. Frequentou muito a biblioteca da faculdade aqui de Direito, ele lia muito e ele encontrou muitas pessoas que o apoiavam, muitas autoridades da época. Ele chegou a ser funcionário público, mas o título de advogado ele não conseguiu. Esse título só veio agora, 133 anos depois de sua morte, quando a OAB Nacional, juntamente com a Seccional Paulista, outorgaram a ele esse título pelos grandes feitos que ele fez. A virada intelectual da vida de Luiz Gama se dá quando ele se encontra com o conselheiro Furtado de Mendonça, que foi professor da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. E é nesse encontro que a vida do Luiz Gama realmente se transforma, porque o conselheiro Furtado de Mendonça não apenas era catedrático da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, mas ele também era o chefe de polícia. Ele vai também passar a frequentar a Faculdade de Direito do Lago São Francisco e, segundo relatos, ele teria trabalhado na biblioteca e lá ele teria tido a possibilidade de estudar e ler alguns clássicos. Lendo Luiz Gama, lendo as suas cartas, os seus artigos, é impressionante a cultura, né? A cultura jurídica, não só jurídica, mas o seu conhecimento de obras fundamentais do pensamento. O seu letramento e a sua formação intelectual se deve a esses dois grandes encontros. Um professor da Faculdade de Direito, chefe da polícia da cidade de São Paulo, que seria uma espécie de secretário de segurança, e também chefe da biblioteca, diretor da biblioteca da Faculdade de Direito. Ele foi cozinheiro, ele foi marceneiro, ele foi carpinteiro, né? Ele exerceu várias profissões. Ele exerce várias profissões, foi soldado da guarda também. Foi um grande delegado de polícia plantonista, porque pela história que a gente vê contar dele, ele recebia as partes na casa dele. Mesmo quando ele se torna esse pequeno funcionário da polícia, né, ali como copista, amanuense, ele acaba se envolvendo com o quê? Com os advogados, com o mundo acadêmico, até porque essa atividade da cidade gira em torno ali, né? E é onde ele começa também a fazer os seus amigos. Ele é uma exceção, é um homem negro num mundo de brancos. Já o foi
como literato. Luiz Gama, quando escreve as primeiras trovas burlescas, que é o seu livro único, ele lança em 1859, uma segunda edição no Rio de Janeiro, em 1861, um período até que ele aproveita para procurar a mãe lá, né? Retorna a São Paulo. No final desses anos de 1860, que ele começa a se interessar pelo que vai se chamar as causas da liberdade. Talvez porque ele passa também a ser uma figura, pela sua singularidade, né, conhecida, e começa a tentar ajudar. Ele vai aprendendo, né, digamos, ao fazer e a se tornar uma pessoa nesse convívio, né, com os advogados, um pouco o que são os meandros da lei. A partir daí, Luiz Gama passou a exercer a advocacia de maneira integral, né? Ele teve um escritório que ficava até petições, né, na Praça da Sé. Como é que ele consegue isso? Ele consegue através de umas cartas naquele momento, e até os anos 30, 1930, aqui no Brasil, era possível divulgar em primeira instância, né, com uma provisão, que era uma espécie de uma autorização concedida pelas autoridades da época para você ser um advogado de primeira instância, que é o que Luiz Gama foi. Ele foi casado com Claudina Gama, teve um único filho, Benedito Graco Pinto da Gama. Ele tem 39 anos nesse momento, já está casado, tem um filho de 10 anos, que é bisavô, né, do senhor Benemar França. Ele tem ainda um tataraneto aqui em São Paulo. Eu guardo com muito carinho aquele trabalho que eu fiz. Tá aqui, ó, tá escrito, ó, modelo. Deixa eu ver, trabalho de história, 1963, Benemar França, 4º ano ginasial. É um documento, ele está bem velhinho, né? Tá aqui quando, ó, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, Luísa Marim, 1963. Estava no 4º ano de primário, e no primeiro dia de aula de História do Brasil, o professor falou que, meus jovens, vocês não vão estudar História do Brasil esse ano. Nós vamos ter um conhecimento, mas a primeira coisa necessária é vocês conhecerem a história de vocês, para depois conhecer a história do Brasil. Então foi a partir desse momento que eu comecei a pesquisar, ir atrás. Trouxe para mim como interesse na origem, é que eu acho que valeu, por isso que eu guardo com muito carinho isso daqui. Gama desenterra uma lei. Aqui no Brasil a gente tem mania, né, de deixar leis assim na gaveta, letra morta. As leis anteriores não poderiam ter sido revogadas pela de 1850. Foi uma das grandes estratégias jurídicas resgatar essa lei, que comprovava o quê? Que boa parte dos escravos entrados depois talvez já pudessem ser considerados livres a partir daquela data. Então, pessoas ilegalmente escravizadas. Essa daí vai ser uma das, digamos assim, das teclas nas quais ele vai bater por muito tempo. Ele utilizava também uma interpretação interessante que eles chamavam de terra livre, né? Que é que dizia o seguinte, que se alguém escravizado fosse para algum lugar onde a escravidão não mais era considerada legal e voltasse para o seu local de origem, onde ele era escravizado, pelo fato de ter sido livre e ter retornado, ele não poderia mais ser escravizado, né? Por volta de 1867, principalmente 1868, ou seja, nós estamos falando de 20 anos antes da abolição. Inclusive, por conta do seu envolvimento, né, com as causas de liberdade, ou seja, com a defesa do direito dos escravos, o Luiz Gama ele vai perder esse mesmo protetor, Conselheiro Furtado de Mendonça, é a pessoa que vai, num determinado momento, proibi-lo de se interessar pela causa dos escravos.
E Luiz Gama, ele não dissociava a luta pelo republicanismo da luta contra a escravidão. Uma terra sem reis e sem escravos, né? É isso que ele acreditava. Alguns eram abolicionistas, mas não eram republicanos, né? Alguns eram republicanos, mas não eram abolicionistas. Luiz Gama era republicano e abolicionista radical. Ele foi uma liderança entre os republicanos, muito respeitado, muito ouvido e um combatente, sim, a ponto de romper com os republicanos quando ele percebia que, de alguma maneira, eles estavam recuando na luta ou estavam tendo posições dúbias ou agindo com algum tipo de tibieza. Isso lhe causa uma série de problemas, né? Causa uma série de problemas. Primeiro, a perda do emprego, e a perda do emprego também foi o rompimento com o seu mentor, com Furtado de Mendonça. Ele rompeu com o Conselho de Furtado numa série de cartas, né, que se tornaram públicas, né? Ele escreveu artigos. Luiz Gama também ele foi um pioneiro aqui na história da imprensa paulistana. Ele atuou ao lado de Ângelo Agostini em 2 jornais que foram os 2 primeiros periódicos ilustrados da cidade de São Paulo: o Diabo Coxo, que circula entre 1864 e 65, e depois o Cabrião entre 1866 e 67, com a participação de outros jornalistas, como Américo de Campos, que mais tarde fundaria a província de São Paulo. Enfim, é toda a elite letrada branca, como eu falei. O Luiz Gama é uma singularidade. Então, todas essas histórias que cercam a sua atuação, que vai ser muito turbulenta, ele compra brigas homéricas, ele até vai romper com o conselheiro Furtado de Mendonça. Como é que a gente fica sabendo disso? Como é que eu, historiador, e que fui levantando esses documentos? É porque ele leva isso para a imprensa. O Luiz Gama ele usou de todas as mídias do seu tempo, a ponto de ter criado uma verdadeira novela, foi quase um folhetim, essa ruptura estrondosa, né, na cidade pequenininha, mas tudo girava ali em torno da Faculdade de Direito. Os senhores de escravos, e aqui a gente poderia pensar nos senhores de modo geral, né, nas elites, nos mandatários, nas classes dominantes. Os senhores de escravos dominam pela corrupção. Têm ao seu serviço ministros, juízes, legisladores, encaram-nos com soberba e reputam-se invencíveis. A luta promete ser renhida, mas eles hão de cair. Hão de cair, sim, e o dia da queda se aproxima. A corrupção é como pólvora. Se gasta, mas não se reproduz. Hão de cair porque a nação inteira vai se levantar. E no dia em que estivermos todos de pé, os ministros, os juízes, os legisladores estarão todos ao nosso lado. Os próprios senhores, na granja, na tenda, no Senado, onde entre anciãos venerandos têm infelizmente entrado alguns prevaricadores, os próprios senhores hão de apertar a mão ao liberto, nivelados pelo trabalho, pela honra, pela dignidade, pelo direito, pela liberdade, eles dirão como o imortal filósofo: se fosse possível saber o dia em que se fez o primeiro escravo, ele deveria ser de luto para a humanidade. E hoje a condição de escravos a gente pode transportá-la para outras situações, não é, que ainda tem aprisionado e tem impedido os cidadãos brasileiros de desfrutarem plenamente desta condição, da sua cidadania. Logo ali em 1868, 69, ele publica pequenos anúncios dizendo assim: Luiz Gama continua a tratar causas de liberdade. Os senhores queria uma escrava que já era livre, que tinha a sua família constituída, e ele queria para satisfazer os seus desejos sexuais. E o marido dela, claro, não aceitou. E ele não se conformou. Então a própria esposa desse senhor chegou a falar para o marido da escrava, salvo engano, acho que era a escrava Jacinta, que eles deveriam sumir dali porque o marido corria risco de vida. Porque o fazendeiro estava disposto, ele achava que a negra tinha que ser dele de qualquer forma. Mas mesmo eles sumindo dali, eles não estavam a salvo, porque o fazendeiro estava determinado. Então ele achou, mesmo a escrava sendo livre, que era propriedade dele, que ele podia. E Luiz Gama também foi ao tribunal para defendê-la
desse abuso e de outros que aconteciam. Havia uma preocupação muito maior com a propriedade do que exatamente com a vida e com a liberdade. E é isso que Luiz Gama denunciava, né? Muita coisa que tem agora no nosso Código de Processo Civil, muitas alterações que foram feitas, ele já praticava lá atrás. Como a questão da suspeição do juízo, a questão da amplitude do contraditório, que está amplamente assegurada na nossa Constituição Federal, a questão da identidade física do juiz, a questão de a objetividade da prova. Uma questão política importante é uma questão que envolveu o linchamento de 4 escravos no interior de São Paulo. 4 escravos foram linchados no interior de São Paulo e por terem matado o Senhor, né? Que os castigava, né? Como todos os escravos eram castigados. Eles foram linchados, eram jovens, né? E Luiz Gama fica revoltadíssimo, assim, escreve um artigo duríssimo, onde ele aponta uma questão que depois tornaria uma polêmica, né? Causava assim um certo receio nos proprietários de escravos. Ele dizia que todo escravo que matasse o seu senhor sempre o fazia em legítima defesa. Atribuem a ele a seguinte frase, né? Que o escravo que mata o seu senhor atua em legítima defesa. Isso se torna uma questão polêmica à época, e mais do que uma questão polêmica, isso se torna também um indicativo de como Luiz Gama pensava, né? O Luiz Gama ele não era um sujeito da concórdia, como muitas pessoas querem interpretar, né? Pelo fato dele ser um advogado, o fato dele utilizar-se das leis, não significa que ele achava que as leis eram a última fronteira. Luiz Gama era um homem da política, ele acreditava que a política podia mudar as coisas e que a lei, de fato, podia ser utilizada estrategicamente, enfim, mas ele não apostava todas as suas fichas na legalidade. Eu estou assistindo a aula e aí o professor Melantoni, ele está falando de história, aí ele fala de Luiz Gama. Porque Luiz Gama, abolicionista, porque ele fez isso, fez aquilo, foi uma pessoa, um orador, um tremendo orador, porque ele cativava as suas plateias, ele foi venerável da Loja América. Aí eu levantei a mão e falei, professor, não, eu sou tataraneto de Luiz Gama e nunca soube, maçonaria, ele era maçom. Aí ele arregalou um olhão, né? E falou, não, peraí, depois no final da aula a gente conversa. Ele foi maçom, ele fundou a Loja América, que era... Esse professor Melantônio era da Loja América e era alguém que tomava conta do túmulo de Luiz Gama na Consolação. Ele estava no auge e ele faleceu ainda jovem, tinha, salvo engano, 52 anos, mas foi vítima de um diabetes, né, que não foi muito cuidado, que essa doença ela é muito silenciosa e nem sempre a pessoa percebe que a tem. E naquela época devia ser muito mais difícil, mas ele estava assim em plena evidência e quando ele morreu foi uma comoção. Ele não teve assim um velório oficial, vamos dizer, mas eu sei que o corpo dele foi transportado da casa onde ele morava, que era no Brás, por uma grande multidão, que era mais de 20% da população de São Paulo naquela época, e as pessoas vieram se revezando, carregando o caixão, todos queriam carregar, tal o carisma, tal o carinho, tal o respeito que tinham por Luiz Gama e pelos feitos que ele fez. Seus clientes eram aqueles que nada tinham, né? Então ele tinha muito pouco, recebia a ajuda dos amigos. E nessa carta que ele deixa ao filho, né, que é uma espécie de testamento do Luiz Gama, ele vai falar da sua condição de pobreza, né? Fala, filho, de fato o seu pai ele deixa a sua mãe, a você e a sua mãe, deixa a miséria, né? Deixa a miséria, não deixa nada a não ser o exemplo, a não ser a honra e a não ser o amor, né? Que, enfim,
com que construiu as nossas vidas. E aí Luiz Gama morre no ano de 1882, né? Mas morre de doença, morre de diabetes, com 50 anos, muito jovem, à época, 52 anos. E é isso. O grande problema da comunidade negra não é o 13 de maio, e sim o 14 de maio. O que fazer 14 de maio? Estou liberto, mas e aí? Eu vou para onde? Fazer o quê? Trabalhar o quê? O dia seguinte da abolição. Esta população colocada em disponibilidade, o mercado não absorvia a todos. As mulheres que já trabalhavam na casa dos senhores continuaram trabalhando, só que não mais na condição de escravo. Daí a origem do trabalho doméstico. Mas o mercado não absorvia todos. E chega ao Brasil a mão de obra italiana para substituir a mão de obra escrava. E aí, se nós não tivermos um tratamento igualitário que permitisse a essa população liberta a integração no mercado de trabalho, nós percebemos essa divergência que vem até os dias de hoje. O Instituto Luiz Gama ele foi fundado em meados de 2005, 2006, porque nós consideramos que, sem dúvida alguma, é uma figura que representa aquilo que o Instituto quer ser e faz diariamente a sua atividade, que é unir a teoria com a prática, unir o melhor do pensamento com a prática mais transformadora. Foi daí que surgiu o Instituto. Fiquei muito feliz de poder ter produzido esse livro com a palavra Luiz Gama. Eu disse, o Luiz Gama se conta muito ele mesmo, então eu me sinto, na verdade, uma mestre de cerimônias. Então, com a palavra Luiz Gama, eu faço a introdução, acho que é preciso, às vezes, contextualizar uma série de questões para a gente possa, né, os pesquisadores, estudiosos, interessados em geral, possam compreendê-lo. Então, eu reuni esses 4 tipos, né, de escritos, até para dar uma ideia dessa variedade de gêneros dos escritos, do estilo de Luiz Gama, dos temas que ele percorre, né? Eu sempre, cada sessão tem um ensaio introdutório e eu sempre finalizo, né, dizendo com a palavra Luiz Gama.